Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos padrões de projetos GOF. Hoje eu vou apresentar o padrão estrutural Decorator. O padrão de design Decorator atribui responsabilidades adicionais a um objeto de forma dinâmica sem afetar o comportamento de outros objetos da mesma classe. Este padrão ele fornece uma alternativa flexível à herança para estender uma funcionalidade. Ele é um padrão que nos permite estender, ou seja, decorar de forma dinâmica as características que são as propriedades e comportamentos de uma classe qualquer. O Decorator ele surgiu da necessidade de adicionar um comportamento, funcionalidade ou estado extra a um objeto em tempo de execução, quando o uso da herança não for concebível, por ser um caso que iria gerar um número muito alto de subclasses. Ele é mais eficiente do que criar várias subclasses, porque o comportamento de um objeto ele pode ser estendido sem você ter que definir um objeto inteiramente novo, como no caso da herança. E para isso, o padrão Decorator favorece a composição ou agregação sobre a herança. Na composição ou agregação, nós temos que um objeto possui uma referência a um outro objeto e delega a ele alguma funcionalidade. Na herança, é o próprio objeto que herda o comportamento da sua superclasse. Então a desvantagem da herança é que ela é estática. E assim, nós não podemos alterar o comportamento de um objeto existente em tempo de execução. Só podemos substituir todo o objeto por outro que foi criado de uma subclasse diferente. Além disso, as subclasses, no caso da linguagem C#, só podem ter uma classe pai, porque a linguagem C# não suporta a herança múltipla. Já na composição ou agregação, um objeto ele pode usar o comportamento de várias classes, ter referências a múltiplos objetos e delegar qualquer tipo de trabalho a eles, e pode fazer isso em tempo de execução. Então vejamos um exemplo para ilustrar aonde nós podemos aplicar o Decorator. Quando você acessa o site de um fabricante de automóveis para montar um veículo numa simulação, você geralmente tem a opção de ir acrescentando acessórios a um veículo base ou um veículo padrão. E você tem disponível diversos acessórios que serão usados conforme a sua necessidade ou a necessidade de cada cliente que for montar um veículo. E assim, cada cliente ele pode incluir os acessórios que achar conveniente ao veículo base. Dessa forma, um cliente ele pode montar um carro com câmbio manual e o outro cliente pode montar com câmbio CVT. Um cliente pode montar um carro na cor prata, outro na cor branca. Um cliente pode incluir ar-condicionado digital, outro ar-condicionado manual. E nós podemos replicar este cenário para diversos tipos de objetos, como, por exemplo, bebidas, alimentos, vestuário, computadores, imóveis, etc. Nestes cenários, nós temos um exemplo onde o padrão Decorator pode ser usado para incluir novas propriedades, comportamentos a um objeto existente, estendendo assim as suas funcionalidades. Aqui nesse exemplo, o objeto veículo base pode receber diversos comportamentos e propriedades representados aqui pelos acessórios, estendendo a sua funcionalidade base. E nesses cenários nós podemos usar o padrão Decorator. Então a seguir eu vou apresentar o diagrama UML do padrão Decorator segundo o GOF, onde nós temos os seguintes participantes. Nós temos aqui Component, que define a interface para objetos que podem ter responsabilidades adicionadas a eles de forma dinâmica. Geralmente é usada uma interface ou uma classe abstrata. A seguir nós temos o Concrete Component, que implementa a component e a sua instância pode ser decorada pela inclusão de comportamentos. Depois nós temos o Decorator, que mantém uma referência para a component e define uma interface compatível com o component. E a seguir nós temos os Concrete Decorators, que vão estender de Decorator e vão poder incluir ou sobrescrever funcionalidades.
E quando nós podemos usar o padrão decorator? Nós podemos usar o padrão decorator quando houver necessidade de anexar ou remover o comportamento de apenas algumas instâncias de uma classe em vez de todas as instâncias da classe. Quando a extensão através da herança for impraticável. Por exemplo, quando houver uma explosão de classes se eu fizer isso, ou seja, a criação de muitas subclasses. Quando nós temos uma classe que não pode ser herdada, por estarmos herdando de uma outra classe qualquer. Aqui, no caso da linguagem C#, seria devido a ela não suportar a herança múltipla. Quando nós queremos adicionar responsabilidades a objetos individuais de forma dinâmica e transparente sem afetar outros objetos, e quando nós não podemos usar a herança, por exemplo, quando nós temos uma classe selada, como usando o modificador Sealed. A seguir, nós veremos as vantagens do padrão decorator. E como vantagens, nós temos que ele é mais flexível que a herança, pois ele adiciona responsabilidades em tempo de execução e não em tempo de compilação como a herança faz. Com ele nós podemos ter qualquer número de decoradores e em qualquer ordem. O padrão decorator ele estende a funcionalidade do objeto sem afetar outros objetos. E de forma geral, nós podemos acrescentar aqui que o padrão decorator ele suporta o princípio de que as classes devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação, que é o princípio aberto-fechado. E como desvantagem, nós podemos dizer que a principal desvantagem do padrão decorator é a manutenção do código. Porque esse padrão ele pode, em cenários complexos, criar muitos decoradores semelhantes, que às vezes são difíceis de manter e distinguir. Então, nós podemos ter nesse cenário um aumento na complexidade do código e no número de objetos que deve ser mantido. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de implementação do padrão decorator. Neste exemplo, nós vamos decorar um objeto pizza, com opcionais como massa especial, bacon e borda recheada. Então, inicialmente, eu vou ter um objeto padrão pizza, que tem um preço e a definição de opcionais. Então, a seguir, nós iremos decorar esse objeto, incluindo o opcional massa especial e calculando o novo preço. Depois, nós vamos decorar esse objeto, incluindo o opcional bacon e recalculando o preço. E a seguir, nós vamos decorar esse objeto, incluindo o opcional borda recheada e recalculando o preço. Aqui nós vamos aplicar o padrão decorator, onde nós estamos incluindo novas funcionalidades que são representadas aqui pelos opcionais a um objeto base existente, que é a pizza. E nós vamos usar a composição. Note que nós podemos visualizar os objetos decorators como invólucros ou wrappers. Então, esse é um comportamento que distingue o padrão decorator. Então, a seguir eu vou mostrar o diagrama de classes que foi gerado pela implementação do padrão decorator para este exemplo no Visual Studio 2019 Community. Então, isso aqui foi gerado pelo Visual Studio. Aqui nós temos os seguintes objetos. Eu tenho aqui ePizza, que representa o component e define a interface que nós vamos usar. Depois eu tenho a classe concreta pizza, que representa o concrete component, que implementa o component. Depois nós temos o decorator, que é a classe pizza decorator, que mantém uma referência para component. E depois nós temos massa especial decorator, bacon decorator e borda recheada decorator, que representam os concrete decorators. Ele se estende pizza decorator sobrescrevendo as novas funcionalidades que aqui são os opcionais. E aqui na classe program nós vamos usar essa implementação mostrando o seu funcionamento. Então a seguir eu vou abrir o Visual Studio 2019 e aqui eu estou abrindo um projeto com o nome Decorator, que é um projeto console Netcore criado no ambiente do Net5. Aqui nesse projeto eu criei pastas com os nomes relacionados aos participantes do padrão conforme eles foram definidos no diagrama UML do padrão. Então aqui na pasta Component eu tenho a interface ePizza, que define, a interface e aqui o contrato que nós podemos adicionar a outros objetos. Eu vou poder então adicionar opcionais a um objeto que vai ser uma pizza e eu vou recalcular o preço. A seguir eu tenho aqui em Concrete Decorator ou em Concrete Component a minha classe concreta pizza, que implementa a interface pizza, que é o meu component. Ela define o preço e o valor do opcional
padrão, e a instância de pizza ela vai poder ser decorada pela inclusão de opcionais, que serão os novos comportamentos do objeto. A seguir aqui na pasta Decorator eu tenho a classe Pizza Decorator, que representa aqui o meu decorator. Note que essa classe ela mantém uma referência ao meu component, que é a minha interface iPizza, e ela injeta uma instância do tipo iPizza no construtor da classe. E eu uso essa instância para sobrescrever os novos comportamentos que eu vou poder incluir nos objetos que eu criar aqui nos Concrete Decorator. Então aqui em Concrete Decorator eu tenho as classes concretas, Bacon Decorator, que herda de Pizza Decorator, e aqui observe que no construtor eu estou injetando uma instância do meu component, que é representado pela interface Pizza, e essa instância eu estou passando para a minha classe base, que é Pizza Decorator. Então Pizza Decorator vai receber essa instância e vai poder, olha, com a instância de pizza, sobrescrever as novas funcionalidades. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Sobrescrevendo os opcionais com a instância de pizza e sobrescrevendo o preço. No caso aqui, olha, eu estou incluindo o preço desse opcional, que no caso aqui seria R$4. No caso de pizza, ó, eu defini o valor padrão do preço, que seria R$10. A pizza padrão custa R$10. Adicionando o opcional bacon, eu vou acrescentar R$4. E na classe borda recheada decorator eu tenho a mesma lógica aplicada. Injeto uma instância do meu component no construtor do Concrete Decorator, que repassa para o meu decorator. E aí eu sobrescrevo aqui, ó, opcionais, incluindo a nova funcionalidade e recalculando o preço, que no caso aqui de borda recheada é mais R$3. E massa especial a mesma coisa, só que o preço da massa especial é mais R$2,50. E aqui está a nova funcionalidade. Na classe Program, inicialmente eu crio uma instância de pizza, que é do tipo iPizza, que é meu component, e aqui eu exibo a minha pizza base, com o preço base. E a seguir eu vou aplicar o decorator aqui nesse objeto, incluindo novas funcionalidades. Então aqui note que eu crio uma nova instância de pizza e aqui, ó, eu aplico o decorator massa especial nessa instância, depois aplico o decorator bacon decorator nessa instância de massa especial e aplico o decorator borda recheada decorator na instância de bacon decorator. E vou recalculando o preço. Então no final eu vou ter aqui o objeto borda decorator, aonde eu vou ter a minha instância de pizza decorada com todas as novas funcionalidades e eu vou poder exibir o preço total com os opcionais que foram incluídos. Então, se eu executar aqui, ó, o meu projeto, eu tenho aqui, ó, a exibição da pizza padrão ou normal com o preço padrão, e aqui eu vou pressionar uma tecla e ele vai executar aqui, ó, e vai aplicar o decorator. Para isso, ele vai criar a nova instância e aplicar os decoradores e vai me calcular o preço total. Então, pressionando aqui um Enter, eu tenho aqui, ó, aplicando o decorator, pizza padrão ou normal, com massa especial, com porção extra de bacon, com borda recheada, R$19,50, que é o acréscimo de 10, com 4, com 3, com 2,50, R$19,50. Então, esse é um exemplo clássico de aplicação do padrão decorator. E assim, para concluir, nós podemos destacar que este padrão ele é parecido com o padrão Composite que nós mostramos na semana anterior, porque ambos os padrões eles usam o princípio da recursividade. A diferença do padrão Decorator é que ele pode ser visto como uma versão simplificada do padrão Composite, porque o Decorator ele vai apenas adicionar responsabilidades e ele não é usado para agregar objetos. Então, até a semana que vem com o próximo padrão.